Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso livro A Gênese. Estamos atualmente no capítulo 14, Os Fluidos, e hoje a gente faz o nosso quarto estudo desse capítulo, tá? É a quarta parte do capítulo 14. Pedimos a Jesus, ao Mestre de Amor, que possa nos trazer paz, união, fraternidade, solidariedade, que possamos conduzir os nossos atos com o máximo de amor que podemos. Muito obrigado, que assim seja. Vamos lá, pessoal. Esse estudo já faz alguns anos que a gente promove e a gente tem feito nesse modelo aqui, tá? Estudos curtos, dá para ir assimilando cada um dos pontos que Allan Kardec trouxe aqui no A Gênese, e a gente vai deixando aí sempre o canal aberto para perguntas, né? Para comentários, tá? Estejam à vontade. Bom, vamos lá, vamos começar lendo. O meio sempre está em relação com a natureza dos seres que neles vivem. Os peixes estão na água, os seres terrestres no ar. Os seres espirituais estão no fluido espiritual, ou etéreo, mesmo na terra. O fluido etéreo é para as necessidades do espírito o que é a atmosfera para as necessidades do encarnado. Então, nós estamos aqui dando mais um passo, né, em direção do entendimento que a doutrina espírita nos trouxe a respeito dos fluidos. Começamos o nosso estudo sobre os fluidos dizendo que os fluidos que Kardec cita aqui nesse capítulo não são os fluidos físicos, materiais, como por exemplo, são os gases, a água e tudo mais que a gente conhece aqui na matéria. Ele está falando de fluidos espirituais. E a gente está explicando, né, qual da onde vem, né, quais são as causas primárias desses fluidos, quais são as necessidades de existir desses fluidos, né, os espirituais. Nesse ponto, Allan Kardec diz que a parte material, especificamente, para nós nesse momento, ela tem que ser colocada de lado. Por quê? Porque a matéria é demais densa para que a gente compreenda o que sejam os fluidos. Os fluidos são advindos do fluido cósmico universal, que é o primeiro dos fluidos, que é a criação divina, né, na sua essência, algo que a gente não consegue determinar com palavras humanas, mas sabemos que existe pelas diferentes formas em que a matéria se apresenta, né? Os fluidos, por exemplo, mais sutis que a humanidade material, vamos dizer assim, conhece, são os gases, né? Então, o ambiente aqui no qual respiramos, ele é rico em fluidos. Só que os próprios gases são fluidos muito pouco etéreos perante os fluidos espirituais. Vamos continuar lendo? Assim, tudo se liga, tudo se encadeia no universo, tudo está submetido à grande lei e harmoniosa lei de unidade, desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. Kardec cita a lei de unidade para explicar as transformações materiais que advêm primeiro do fluido cósmico universal, e ela vem se transformando até chegar na matéria mais grosseira, tá? Isso aí é bem o estilo de Allan Kardec. Ele vai dando sequência no ensinamento, mas ele retoma o que foi falado anteriormente. Ele retorna para as questões de base, para que a gente nunca perca o fio da meada, porque são assuntos bastante complexos, tá? Então, assim, tudo se liga, né? Tudo se encadeia dentro dessa grande unidade que é a criação divina. Então, nós temos na humanidade, nos homens, relações com aqueles seres monocelulares, por exemplo,
como os protozoários, né? Representados por exemplos como a ameba, né? Ameba, eu não sei se vocês se recordam, quando a gente estava na escola, tinha os microscópios, tal, que a gente estudava em ciências, você conseguia enxergar, por exemplo, aqueles seres microscópicos, né? Que vivem nos fluidos aquáticos, no sangue e tudo mais, são células muito primitivas perto dos nossos corpos humanos, né? Agora, se você observar uma célula humana, né, tirada da nossa derme, por exemplo, da nossa pele, é muito parecido com uma amebinha, né? Isso quer dizer o quê? Que tudo isso aí demonstra uma grande unidade que a gente tem aqui na criação divina. É isso que Kardec está dizendo, né? Ele fala de novo, né, que se você encarar essa grande unidade como um milagre, né, ele diz assim: tudo é milagre na natureza, já que tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. E o milagre, nós já pontuamos aqui, dizendo que o milagre não é sobrenatural. O milagre é algo admirável, né? Algo não corriqueiro, mas não é impossível para qualquer ser da criação. Criar é só de Deus, os seres cocriam. Então isso é muito interessante, porque com os fluidos, olha o passo que nós vamos dar. Com os fluidos, os espíritos conseguem cocriar, né? Eles criam o quê? Aquilo que eles pensam. Então nós criamos uma atmosfera em volta de nós que advém desses fluidos. Na verdade é o meu pensamento, a minha vibração, a minha sintonia que cria um halo vital e eu vibro nessa situação, né? Eu vibro dentro desse pensamento, eu vibro dentro desse meu querer, né? Desses meus desejos. Então, no plano espiritual, os espíritos podem, por exemplo, cocriar através da mente, eles podem transformar esses fluidos, dependendo da possibilidade deles, até em casas, jardins, edificações. Acreditem se quiser, carros, eles podem se locomover com isso. Tudo isso aí é formado pelo poder impulsionador da mente, né, da mente espiritual, utilizando os fluidos. Aonde a gente tem isso na nossa doutrina espírita? Onde está descrito isso? Plenamente no livro todo de Nosso Lar. O livro Nosso Lar, do Chico, que foi o primeiro ditado por André Luiz, ele conta em muitos momentos dele, ele conta passagens em que os espíritos cocriam. Eu vou dar um exemplo. Nós temos lá jardins da ministra veneranda, né, que foram criados e são sustentados mentalmente pela ministra. Ministra veneranda é uma das grandes figuras, né, do livro, é uma dos espíritos que sustentam todo o trabalho daquela cidade espiritual. E ela tem alguns espaços que ela amorosamente assina, né? Ela criou através dos fluidos que estão na atmosfera, ela criou belezas, né? A descrição desses jardins são miríades, assim, uma coisa incrível, né? Incrível, e é sustentado pelo desejo dela de manter aquilo lá, e as pessoas passeiam, né? Se harmonizam com aquele ambiente, e isso está descrito aqui na sequência. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são a atmosfera dos seres espirituais. Então é o que envolve os seres espirituais, né? Nós espíritos, quando a gente desencarna ou quando a gente se desdobra no sono, né? O corpo físico dorme e o espírito ganha liberdade. É o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais agem,
Então, o fluido, ele é como se fosse uma massa que o espírito molda? Sim. Né? E quanto tempo dura esse molde? Quanto tempo dura essa criação? O tempo do desejo, o tempo da vontade impulsionado pela mente e a possibilidade de cada espírito, claro, né, gente? Nós estamos falando assim de... colocamos aqui, por exemplo, a ministra veneranda como sendo um ícone do amor, da bondade, né? É um espírito que, sabiamente, o André Luiz nos posicionou que ela trabalha demais, né? Talvez seja o espírito que mais trabalha em nosso lar, trabalha pelo bem do próximo, né? Horas e horas e horas e horas acumuladas de amor, de caridade ao próximo, tá? Então, algumas vezes essas transformações, né, essas transformações do fluido cósmico universal são resultado de uma intenção, mais frequentemente são o produto de um pensamento, né? Aqui ele coloca pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Basta o espírito pensar numa coisa que ela seja feita. Por isso o halo vital, meus amigos. Imagina que eu estou vivendo angústias na minha vida, né? Tenho, por exemplo, um irmão mesmo de sangue da minha família terrena, que é um exemplo, tá? Que ele está utilizando drogas, né? Está se viciando. Aquela angústia que eu estou vibrando por ver um irmão jogando fora a própria existência, ela está em mim. Então eu posso, por exemplo, materializar para os espíritos que estão em volta de mim essa aflição. Inclusive a própria droga que eu estou imaginando que o irmão use, né? Eu estou mentalizando e materializando isso, né? Colocando força nisso. Então, esse é o impulsionamento, né? Então, qual é a moral do estudo de hoje? O que a gente pode tirar do estudo de hoje? É que os nossos pensamentos, eles geram formas através dos fluidos, né? Os fluidos, eles têm esse poder plástico, que através do nosso pensamento, perispírito, né? Perispírito, ele chega nos fluidos que nos envolvem e formam as formas, né? os impulsionados pelo nosso desejo. Ok? Mais um capítulo concluído então. Obrigado. Uma ótima semana para vocês. Até semana que vem.